A taxa de recusa familiar para a doação de órgãos tem aumentado no Brasil com números recentes, indicando que mais de 45% das famílias não autorizam a doação após a morte encefálica. Em nosso estado, na semana passada, uma equipe médica do Hospital de Urgências de Sergipe realizou a captação de órgãos de um garoto de 12 anos que teve a morte encefálica confirmada. Já esta semana, foi realizada a primeira captação de rins de um doador morto pelo Hospital Universitário de Lagarto. No geral, como está o cenário em nosso estado? A repórter Selma Souza tem os detalhes sobre esse assunto. 67 mil pessoas aguardam na fila por um transplante aqui no Brasil. O que chama a atenção é o número da recusa das famílias, que teve um crescimento de 46%. Para a gente entender como é que está o cenário aqui no estado, a gente conversa com o Benito Fernandes, ele que é o coordenador da Central de Transplantes de Sergipe. Benito, vamos então trazer esse panorama, porque é um dado que chama bastante atenção e que infelizmente, coloca essas pessoas numa situação de risco. Exatamente. O transplante ele é uma modalidade terapêutica que depende da doação. Sem o doador, nada se pode fazer. E nós tivemos um aumento no número de recusa familiar no Brasil. Sergipe também não foi diferente, mas graças a Deus nós conseguimos equiparar o número de doadores do período de 2024 com 2025. Então nós não tivemos perda do número de doadores aqui no estado, mas ainda assim é imprescindível que conversemos com os nossos familiares sobre isso, porque uma certeza que nós temos é que uma hora nós partiremos. E quando a família ela tem ciência desse desejo, ela tende a atender. Com certeza, a gente pode salvar muitas vidas, com um simples sim. Exatamente. A doação de órgãos ela vem modificar o panorama da despedida, num panorama de solidariedade, de amor, Você saber que apesar de você ter perdido aquele ente querido, você pôde salvar outras pessoas, uma vez que para ele aqueles órgãos não têm mais nenhuma utilidade. Você vai estar podendo salvar outras pessoas. Então, é esse sentimento que levou na semana passada uma mãe de uma criança de 12 anos a autorizar com o pai a doação desses órgãos. Então, foi captado o fígado, que foi para o Distrito Federal, um rim foi para São Paulo, outro rim foi para o Rio Grande do Sul e as córneas ficaram aqui. Então, essas pessoas que receberam o órgão dessa criança estão com uma nova oportunidade de vida e melhorando assim a qualidade de vida deles. Com certeza. E esse é um dado que chama atenção, porque as crianças ainda, são muitas crianças que aguardam também nessa fila. Exatamente. O transplante ele não escolhe condição social, ele não escolhe idade. Cada vez mais nós temos indicação de transplantes, então o transplante ele vem tendo sucesso, mas ainda refém da autorização da família. Então é importante a gente esclarecer as pessoas que não tem nenhuma religião que proíba a doação de órgãos, que o corpo não fica deformado por conta da retirada de órgãos e tecidos e que depois que o corpo é entregue à família, a família terá as 24 horas para poder velar e se despedir do seu ente querido. Como tem sido as estratégias utilizadas pela Central de Transplante aqui no estado para a captação desses órgãos? Então, uma estratégia que a gente já utiliza há um tempo, que é a questão da educação. Então, nós realizamos palestras em escolas, igrejas, associações de bairro, na internet, a participação da imprensa, vocês assim são parceiros, no sentido de estar divulgando essas informações. Isso facilita muito a família no momento oportuno. Esse desejo precisa ser expresso. Exatamente. A lei brasileira estabelece que cônjuge ou parentes até 2º grau são os responsáveis em autorizar essa doação. Não adianta a gente deixar nada inscrito. Hoje a gente tem autorização eletrônica, mas ela tem apenas um valor simbólico, porque a lei estabelece que apenas o cônjuge ou parentes até 2º grau é quem pode estar autorizando a doação. Obrigada, Benito, pela sua participação conosco, ou seja, é preciso consciência, pensar no próximo e com certeza ter a solidariedade, porque o que não vai mais te servir pode ajudar a salvar diversas vidas que aguardam por um transplante aqui no Brasil e em Sergipe.